Amém? Como mudar de vida? É ou não é uma boa pergunta? Obrigado pela empolgação. Vou falar de novo. Vou falar de novo, fazer de conta que a gente vai ensaiar. Tá? Ô Marcelo e Rosane, vem aqui, ó. Vem aqui vocês. Aqui não pegar, não. Vem cá. Eu sei que vocês fugiram do ar. Ah, tá. Vem aqui. O Evandro tá chorando sozinho aqui. Ah, viu. Amém. Vou falar de novo então. Como mudar de vida? É ou não é uma boa pergunta? Amém. Essa é uma pergunta que talvez ecoa no coração de muitas pessoas. E muitos de nós não conseguem mudar de vida porque não descobriu que tem que mudar de vida. Eu mudei de vida depois que eu conheci Jesus, porque eu descobri que eu tinha que mudar de vida. Mas muitos não mudam de vida porque não descobrem que tem que mudar de vida, porque não sabem que tem que mudar de vida, porque não percebem que tem que mudar de vida. Mas uma coisa é certa, irmãos, todos nós precisamos mudar de vida. Todos nós de uma forma mais intensa em algumas áreas, menos intensa em outras, todos nós com as suas peculiaridades, todos nós com os seus problemas individuais, todos nós precisamos mudar de vida. Eu quero compartilhar esse texto, ou alguns textos nesse momento com vocês, do Evangelho, perdão, no livro de Romanos, não é Evangelho, livro de Romanos. Dois textos de Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 35 a 39. Inclusive, não havia percebido que uma música que cantamos hoje tem base nesse texto. Romanos 8, 35. Paulo faz uma pergunta à igreja de Roma. Paulo diz: Quem nos separará do amor de Cristo? Seja tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, fala comigo, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, e nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos aplaudir o Senhor por isso? Aleluia! Amém! Aleluia! Essa é uma promessa, irmãos. Essa é uma promessa. E a promessa só serve para aqueles que tomam posse da promessa. Quando eu tomo posse da promessa, a promessa é para mim. A promessa não é para o teu irmão, não é para o teu pai, para a tua mãe. A promessa é para você. Paulo está dizendo nada, diga comigo, nada. Nada pode nos separar do amor de Deus.
Deus fez tudo perfeito, fez o homem, colocou no jardim, o jardim era perfeito, Deus olhou e falou, ele está só, vou fazer ele uma companheira, fez uma companheira, e era tudo perfeito, e ele pecou. E ali alguém pode dizer, mas então, ali, quando Deus expulsa Adão do jardim, Deus separa Adão do amor de Deus, irmãos. Quando ele expulsa Adão do jardim, ele já havia feito uma roupa de pele de animal, para cobrir a sua nudez. Se ele fez uma roupa de pele de animal, um animal teve que morrer, o sangue foi derramado, da mesma forma como Deus estava sendo justo com Adão, ele estava dizendo, você pisou na bola comigo, eu preciso ser justo com você, mas nem isso pode separar você e a sua descendência do meu amor. Aleluia! Eu não sei você, mas eu já podia ir embora para casa. Eu já podia ir embora para casa, porque só isso já bastaria. Vamos cantar nem a morte, nem a vida? Nem a morte, nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu, eu não quero mais fugir. Eu preciso estar aqui. Nem a morte, Nem a morte. você pode levantar suas mãos. A presença do Espírito Santo é real, irmãos. Toma posse desse momento na tua vida. O teu amor me atraiu, eu não quero mais fugir. Como eu preciso estar aqui. Vamos tentar continuar. Romanos 12. Livro de Romanos, carta aos Romanos. Capítulo 12. Versículo 1. 1 e 2. Paulo, escrevendo à mesma igreja, ele diz, portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, inclusive muitos cristãos, muitos de nós queremos mudar de vida. Mas às vezes a gente não sabe por onde começar. E na maioria das vezes, quando a gente quer mudar de vida, a gente quer escolher o que quer mudar. Eu quero mudar de vida, mas eu quero mudar aqui. Eu quero mudar de vida, mas eu quero mudar assim, dessa maneira. E se a gente fala em mudar de vida, nós estamos falando de descontentamento. Ou seja, se eu quero mudar de vida, significa que eu estou descontente com alguma coisa.
Se eu quero mudar de vida, significa que alguma coisa não está legal na minha vida. E eu digo, não, alguma coisa tem que mudar. E quando eu fico inquieto com algo, eu digo, não, alguma coisa tem que mudar. E esse descontentamento é que vai me dar a direção da mudança. Então a primeira coisa que eu preciso descobrir, o que está me descontentando? O que está gerando esse sentimento de que eu preciso mudar, de que eu quero mudar? E quando eu descubro isso, irmãos, eu preciso colocar numa balança e fazer uma pergunta. Esse descontentamento é meu, pessoal? Com base nas minhas preferências pessoais? Ou eu estou descontente com a forma com a qual eu estou servindo a vontade de Deus? Porque quando eu mudo de vida, porque eu estou descontente com coisas minhas, pessoais, é pouco tempo, o que eu vou estar sentindo de novo? Vontade de mudar de novo. Mas quando eu mudo de vida com base numa direção, com base num foco que Deus está dando para a minha vida, como eu disse aqui em alguns cultos atrás, eu não fico dando murro no ar. Eu começo a ser objetivo naquilo que eu quero. E Paulo, ele tá ensinando algumas coisas para a igreja. Irmãos, a única mudança saudável e duradoura de vida só vai acontecer se o meu descontentamento estiver baseado na vontade de Deus. Ou seja, eu quero mudar, porque a vontade de Deus, ela não está se manifestando na minha vida. Eu quero mudar porque eu sei que aquilo que eu estou fazendo, pensando, agindo, não condiz exatamente com o que Deus quer para mim. Essa deve ser a base da minha mudança. Mas e aí Paulo vem e diz, existe uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E nós equivocadamente achamos que quando essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus se manifestar na nossa vida, todos os nossos problemas vão embora. E o contrário também é verdadeiro. Nós achamos que enquanto os nossos problemas, as dificuldades, as angústias, os medos não forem resolvidos, a vontade de Deus ela não está se manifestando. É um problema de interpretação do que diz a palavra. A palavra não nos promete que a manifestação da vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, vai resolver todos os nossos problemas. Pelo contrário, a palavra apenas diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É por isso que muitas vezes eu não tenho o que eu quero. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É por isso que muitas vezes não são as minhas preferências pessoais que são levadas em conta quando o círculo da vida está passando. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas talvez o que sentimos na pele não seja. Outro dia um irmão disse para mim, pastor, eu não fui no culto, porque eu estava tão cansado. Amém. Tu já pensou? Se a gente falasse isso todo domingo? Porque eu tenho certeza que aqui nós estamos em mais de 100 pessoas. Tenho certeza que muitos aqui poderiam dizer, hoje eu estou tão cansado. Mas você está aqui. Talvez amanhã alguém vai te falar uma palavra e você vai dizer no teu íntimo, mas eu tenho toda a razão. E aí vem o mundo e fala assim, não leva desaforo para casa.
Sim ou não? Não leva desaforo para casa. Mas essa não é a vontade de Deus. Nós todos temos os nossos problemas. E Paulo vai chamar isso de tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Paulo chama os nossos problemas disso, mas ao mesmo tempo que ele fala sobre esses problemas, ele diz, isso não pode nos separar do amor de Deus. Se você vem lutando contra um problema na tua vida, olhe para o que está escrito. Não é a tribulação, não é a angústia, não é a perseguição, não é a fome, não é a nudez, o perigo ou a espada que pode te separar do amor dele. Toma posse sobre isso na tua vida. Mas o problema, irmãos, é que nós esquecemos que existe um mundo que quer nos padronizar. Existe um mundo que não quer apenas nos padronizar em comportamentos, mas quer nos padronizar em pensamentos. E Paulo fala sobre isso. Ele diz, não, no capítulo 12, novamente voltando, ele diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, ou aos padrões do mundo. Irmãos, o mundo não ensina a gente a sentir dor. O mundo ensina a gente a fazer as coisas que nos dão prazer. Jesus não fez, Evandro, tudo que deu prazer a ele. Jesus fez o que era da vontade do Pai para ele. O que tu prefere? Um chá de boldo? Aquele boldo esmagado? Quem conhece losna? Losna? Carqueja, né? Então você pega losna, carqueja e boldo, esmaga bem, bota numa água, toma. Agora tu tem uma outra opção, tem um chazinho de camomila, com um pouquinho de açúcar ainda, Jorge. Tem momento que o chá de camomila é o necessário, e vai te ajudar. Mas existem outros momentos que se tu não tomar um chá de boldo amargo, não adianta. Não adianta. Deus é tão bom, irmãos, que Ele criou até a dor. Ah, é, pastor? Claro. A dor é a melhor forma de defesa do nosso organismo. Porque se eu quebro o braço e eu não sinto dor, eu nunca vou curar do braço. Meu braço nunca vai voltar para o lugar, porque ele vai ficar caído lá. Não, agora eu tenho que ficar paradinho, porque eu estou sentindo dor. É assim que Deus faz conosco. Deus, Ele nos coloca em circunstâncias que nem sempre são agradáveis. Mas aí vem o mundo e fala, não, você não precisa fazer isso. Hoje eu convidei uma pessoa para vir no culto. Mandei a figurinha aquela. Daí ele mandou uma foto de uma festa. O povo dançando assim, né? Não estou aqui julgando, criticando, não é isso. Mas ele disse, hoje não vai dar. Então na mente dele, o que é mais agradável? A festa. E não só na mente, talvez até na prática. Então o mundo, ele não nos ensina a tomar chá de boldo. O mundo nos ensina a resolver as nossas coisas com chá de camomila. Mas vem Deus e diz, não, vocês não podem esperar o remédio mais rápido possível.
Vocês não podem procurar sempre o seu conforto. Vocês não podem estar preocupados em fugir de tudo aquilo que causa dor e desconforto. Vocês não podem. Irmãos, quando nós temos um problema para resolver com alguém, enquanto a gente não senta e fala sobre aquele problema, o problema não se resolve. Sim ou não? Agora, o momento de sentar e falar é confortável ou é desconfortável? É muito desconfortável. Mas pior ainda é continuar com o problema. Então, quando eu postergo algo porque aquilo é desconfortável, eu vou levando, empurrando com a barriga, eu vou levando para frente, eu vou deixando. Eu falei aqui uma vez já que um dia a Rebeca era pequena, ela estava assistindo Barbie, não essa Barbie agora do cinema, Barbie, essa Barbie que passava no desenho animado. E aí eu estava lá na cozinha ouvindo a televisão, a musiquinha da Barbie lá, o slogan: você pode ser tudo o que quiser. E aí eu ouvi aquilo e pensei, olha aí, ó. Mensagem subliminar na cabeça das crianças. Eu não posso ser tudo o que eu quero diante de um padrão de Deus. Eu posso ser tudo o que eu quero diante de um padrão do mundo. Mas diante de um padrão de Deus, não. Eu posso ser tudo o que Ele quer para mim. Essa é a verdade. Então, quando nós não nos colocamos num pensamento de Deus, numa visão de Deus, num propósito de Deus, nós começamos a entrar em conflito. Porque os problemas começam a aparecer e eu começo a duvidar do amor de Deus sobre a minha vida. Eu começo a duvidar e eu começo a falar assim, não, mas peraí, que Deus é esse? E aí vem, como diz o pastor Telmo, vem os gadarenos e começa a te falar, lá no trabalho. Viu aí, ó? Olha a igreja que tu está indo. Você ainda vai continuar lendo essa Bíblia? Você vai continuar ainda acreditando? Olha o problema que tu está passando. Enquanto que na verdade, talvez seja apenas um momento de tratamento na minha vida. Nada pode nos separar do amor de Deus. Ele não desiste de você. Muita gente sai da igreja e vai procurar outros lugares, outras manifestações espirituais, por causa dos sinais. Os sinais, irmãos, eles atraem multidões. Jesus, por onde passava, ele atraía multidões, principalmente pelos sinais e não pela palavra dele. Mas o apóstolo Paulo escreve que as línguas cessarão, as profecias cessarão, mas o amor dele nunca cessará. A dor da decisão de mudança é necessária. Talvez seja a dor do sim, a dor do não, a dor de admitir um erro. É necessário que estejamos prontos a manifestar atitudes não apenas baseadas naquilo que nos gera conforto, mas talvez naquilo que não vai satisfazer as nossas preferências pessoais. E Paulo diz que nós só conseguiremos experimentar esta boa, perfeita e agradável vontade de Deus com a renovação da nossa mente. Ele diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não se amoldem ao padrão do mundo. Observe que tanto o mundo quanto Deus, ele nos pressiona a nos transformar. Mas Paulo diz que
essa pressão por gerar um padrão do mundo, por se amoldar a um padrão do mundo, ela só pode ser vencida com a mudança dos pensamentos, com a mudança na maneira de pensar, na maneira de entender as coisas. Então Paulo está dizendo que nós só conseguiremos provar, comprovar, experimentar, se a gente passar a pensar diferente. Irmãos, a conversão principalmente faz com a gente isso. Eu tinha uma imagem tão distante de Jesus. Irmãos, eu vou falar uma coisa que às vezes até eu tenho vergonha de falar. Eu tinha uma imagem de Deus, um velho. Isso eu tinha desde criança. Um velho com a barba comprida, assim, sentado num trono. Por quê? Porque a gente ouvia o velhinho, o velhinho, o velhinho. Associava lá na época do Natal o Papai Noel. Deus não é velho nem novo, Deus é. Eu tinha uma imagem de Jesus, Tati, daquele Jesus lá triste, pregado, ensanguentado. E eu me lembro que eu ia naquela procissão da sexta-feira, beijar a cruz, e eu senti uma dó. Isso era o que eu sentia. Eu não pensava, a minha mente não estava pensando em Jesus como o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu não estava pensando em Jesus como um nome sobre todo nome. Eu não estava pensando em Jesus como aquele que sem Ele nada do que foi feito se fez. E tudo que se fez foi feito com Ele, para Ele e por Ele. E eu vinha descobrir isso quando? Quando eu passei a pensar diferente. Então a conversão primeira, ela acontece aonde? Na mente. Na maneira como nós entendemos as coisas de Deus. Pode não ser agradável, Renata, mas a vontade de Deus é perfeita para você. Pode não ser agradável aquilo que eu tenho que fazer, mas a vontade de Deus continua sendo perfeita, boa e agradável. Pastor, mas como pode a vontade ser agradável e eu não sentir que é agradável? Agradável a Ele, não a você. A vontade dele é agradável a Ele. Como um aroma agradável. Como foi Jesus. Talvez não serão as preferências que mudarão, mas as prioridades precisam mudar. Talvez não serão as circunstâncias, mas a maneira de enxergar essas circunstâncias e interpretar essas circunstâncias vai mudar. O que produz a vontade boa, perfeita e agradável na minha vida é a entrega a Ele. Isso não pode estar condicionado a circunstâncias contrárias. Não é porque tem problema na minha vida, tem fome, tem nudez, tem espada, tem perseguição, que eu não vou dizer que Ele está em mim e eu estou nele. Isso não pode me separar do amor dEle. Isso não pode impedir que a minha vida mude. Não. Eu posso mudar, passando a pensar diferente, passando a compreender de forma diferente o desejo dele para mim. Eu anotei aqui, e não me critiquem como herege, uma coisa que Deus me deu hoje. A humanidade, irmãos, ela tem 3 fases de pensamento. Primeiro, a fase do pensamento de Adão. Você consegue aqui tentar imaginar como era o pensamento de Adão? Eu vou imaginar, vou viajar aqui, tá? Adão levantava de manhã, acordava. Hoje Deus vem.
Ele olhava para o lado, ele tinha tudo. Ele sentia a presença, Deus estava com ele, Deus habitava ali, Deus visitava ele. Então ele tinha convicção de que ele estava no centro da vontade, porque Deus estava com ele. Então o pensamento de Adão era um pensamento puro. Eu estou falando do Adão antes da queda. Era um pensamento alinhado. Mas aí ele cai. Ele cai e a geração, toda a geração que vem após Adão, tem já um novo pensamento. Qual é o novo pensamento? De povo caído. De povo afastado. De povo distante. Um pensamento de ficar olhando para cima. Um pensamento de que alguém que sabe que precisa voltar a Deus, mas não sabe como. E aí esse pensamento desse povo caído começa a criar coisas. Eu falo sempre que a religião é como uma escada, Naivo, que o homem mesmo criou para tentar voltar para Deus. A prova disso que do latim, religare, religião, significa o desejo de me religar àquilo que foi cortado. Então não é Deus que criou a religião, irmãos. A religião não é uma coisa de Deus, a religião é uma coisa do homem. Então o homem cria a religião, por quê? Porque ele está pensando de forma a estar longe. Eu estou distante. Eu estou vendo Deus tão longe. E aí eu preciso criar regras, práticas, dogmas, doutrinas, ordenanças, sacramentos. E isso não é apenas um privilégio de algumas religiões, todas, inclusive as evangélicas. Mas aí vem o terceiro pensamento. O terceiro tipo de pensamento. O pensamento do homem salvo. O pensamento do homem que tomou posse da graça. É este pensamento que deve me dominar. Que pensamento é esse, pastor? Um pensamento de que nada pode me separar do amor dele. Um pensamento de que ele já pagou o preço pelo meu pecado. Um pensamento de que eu tenho que morrer para a velha vida e tomar posse de uma nova vida que ele guardou para mim. Um pensamento de que por mais que eu me esforce, eu não posso acrescentar um côvado no curso da minha vida. Um pensamento que por mais obras que eu faça, eu não posso conquistar a salvação por causa disso. Um pensamento de que tudo é pela graça, mediante a fé. Um pensamento de que eu não sou merecedor, mas Ele me fez merecedor, porque Ele pagou o preço na cruz. Um pensamento de gratidão. Então quando eu misturo os pensamentos, eu posso estar vivendo num mundo de Adão. Eu posso estar vivendo num mundo ainda debaixo da lei, das obrigações, dos dogmas. Não. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E onde há o Espírito dele, ali há liberdade. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito Santo? Eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Mandarei para vós outro Consolador, Ele vos ensinará e vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Esse tempo, irmãos, que vivemos é o tempo da graça. E o nosso pensamento precisa estar amparado na graça. Isso significa que se eu quero mudar de vida, eu preciso primeiro descobrir
Eu já mudei de pensamento. Irmãos, até o capítulo 11 de Romanos, Paulo está falando da ação salvadora de Deus. Paulo está ensinando a igreja de Roma sobre o que Deus fez, como fez, quais são as circunstâncias da salvação. Escute, quando ele começa o capítulo 12, ele usa uma palavra, eu fui pesquisar, a palavra rogo-vos, do grego, porque Paulo escreveu aos romanos em grego. A palavra rogo-vos significa paracaléu. Paracaléu significa, eu estou falando algo para vocês com convicção. Eu estou falando algo para vocês para que fique gravado. Eu não estou falando assim algo mais ou menos. Ô Ângela, eu te dou um conselho. Não se amolde ao padrão desse mundo, mas transformai-vos para a renovação da vossa mente, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é assim que Paulo está falando. Paulo não está trazendo essa palavra como algo complementar, mas ele está trazendo essa palavra como algo que vai ser edificante de mudança. Então hoje ele fala, rogo-vos. E se você crê, eu creio, que se está na Bíblia, já não é mais para os romanos, mas é para a igreja. Então se é para a igreja, é para mim, fala comigo, é para mim. É para mim, é para nós. É para nós que Paulo está falando, é para nós que Paulo está dizendo, eu estou rogando a vocês. Rogando o quê? Eu estou rogando a vocês que até aqui eu ensinei sobre a salvação, mas agora vocês precisam tomar posse disso e viver de acordo com aquilo que vocês já aprenderam. E o nome disso é atitude. E qual é a atitude que Paulo fala que o povo precisava ter? Mudança de mente. Aleluia. Eu não gosto muito de falar isso, mas vou ter que falar de novo. Tem gente que não perde um culto e vai estar no inferno. Sabe por quê, irmãos? Porque não entendeu. E eu não entendo com o estômago. Eu não entendo com o ouvido, com o nariz, com a boca, com a língua. Eu não entendo com as pernas. Eu entendo com a mente. Toma cuidado. Eu tenho um livro que diz a maior estratégia do inferno. A maior estratégia do inferno é manter as pessoas religiosas. Você pratica as tuas obras não porque as tuas obras vão gerar a tua salvação. Você pratica as tuas boas obras porque você está salvo. Então as boas obras não estão te levando a lugar nenhum. As boas obras estão manifestando uma coisa que você já tem. É isso. Então não confunda um cargo, uma atitude na igreja. Não confunda uma posição. Não confunda tempo. Se você não está pensando como o Espírito Santo quer que você pense. De nada adianta ensinar sobre a ação salvadora se vocês não mudarem a forma de pensar, está dizendo Paulo. Por isso eu suplico, não sejam irracionais no seu culto. Irmãos, que profundo isso. Paulo está dizendo que o nosso culto ele não pode ser irracional, ele tem que ser racional. E se ele é racional, significa que ele é baseado na razão, é baseado no entendimento. Então eu não posso continuar fazendo coisas porque todo mundo faz.
Eu não posso continuar fazendo coisas porque, eu aprendi assim, é a velha história do rabo do peixe. Não, Paulo diz, vocês precisam saber o que estão fazendo. Não prestem culto achando que não terão sacrifícios. E ele fala dos sacrifícios vivos. Irmão, sacrifício vivo é sacrifício consciente. Daqui para frente, diz ele, apenas ouvir não preencherá o requisito de Deus. É preciso agir. Até a conversão, até o momento em que eu caí em si e entendi, eu até tenho minhas desculpas. Mas se você está aqui ouvindo essa palavra, você já não é mais ignorante. Você já conhece. Então, a partir de agora, a mesma mensagem que Paulo traz para a igreja de Roma, é a mensagem que ele traz para mim. Agora escute, quando a gente fala de sacrifício vivo, nós estamos falando de materialidade da oferta. Calma que eu já vou explicar. Quando a gente vê lá no Velho Testamento, sobre o oferecimento de animais em sacrifício, e quando a gente vai ler ali, principalmente o Pentateuco, Deus ele faz questão de exemplificar muito bem quais eram os animais, quais eram os tipos de ritual. Olha, se você fez isso, você deve oferecer isso. Se você fez aquilo, tu deve oferecer isso, né? Amém? Então, por que isso existia? Existia porque aquele que era pecador, que levava lá um animal, que depois foi deturpado pelos sacerdotes, ele levava lá o animal e ele oferecia em sacrifício vivo, não ele, mas o animal. E o nome disso é o quê? É a materialidade da oferta. Quer ver outro exemplo? Jesus ele não nos amou apenas emocionalmente. Jesus não nos amou apenas espiritualmente. Não, ele se entregou. Isso é materialidade. A Bíblia diz que nós devemos produzir frutos dignos da conversão. Todo aquele que estiver ligado à videira verdadeira e não der frutos, o Pai corta. Mas aquele que der frutos, o Pai poda, para que produza muito mais ainda. Estamos falando de materialidade. Ou seja, eu não estou falando de algo abstrato. Eu estou falando de algo vivo. E aí Paulo vem e fala assim, ofereçam-se sacrifícios vivos. Não se preocupe, que não vai ter que ser oferecido. Mas existem materialidades de oferta que eu e você precisamos fazer ainda. Quer ver um exemplo bem comum? Pedir perdão. Olhar para a pessoa que você feriu e dizer, eu quero te pedir perdão. Devolver se roubou. Se eu falo palavrão, eu não falo mais palavrão. Se eu conto mentira, eu não vou contar mais mentira. Isso é sacrifício vivo. Sacrifício, pastor? Sim, sacrifício. Porque ninguém mente porque não gosta. Se mente é porque gosta. Então ele tem que abandonar aquilo que ele gosta. Sacrifício vivo. Eu creio em Jesus, mas não há materialidade. Talvez você não crê. Se isso acontece, eu sou apenas um religioso. E a boa, perfeita e agradável vontade de Deus está longe de mim.
Religiosos pensam como a religião. Convertidos pensam como o Espírito. Religiosos buscam palavras confortantes. Convertidos buscam palavras necessárias. Religiosos podem ser afastados do amor de Deus. Convertidos afirmam que nada poderá nos separar. Jesus diz: não se acende uma candeia para colocar embaixo da cama. A palavra dele não chegou no teu ouvido para você ficar escondido nas tuas decisões. A palavra dele não chegou até você, até a tua casa, não está chegando aqui agora, para que nada mude na tua vida. Tem que mudar. E a mudança de vida só acontece quando mudo o meu pensamento. E quando eu mudo o meu pensamento, pode chover canivete. Pode cair o mundo. Nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir. Nem medo, nem nudez, nem espada, nem angústia, nem fome poderá me separar do amor de Deus. Você entende o que eu falei hoje? Você entende que pode não estar tudo resolvido na tua vida, mas Deus te ama de maneira incondicional? Você entende que mesmo, talvez nessa tribulação que tu está vivendo, o amor dele permanece intacto? É nisso que você tem que pensar. E não amolde as tuas decisões, a tua materialidade da oferta, com base nas circunstâncias. Reaja e mostre ao mundo que você é luz. Não se esconda. Você não foi feito para ser colocado embaixo da cama. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não. É preciso se revelar. Esse é o desafio desta palavra. Você pode ficar em pé? Eu sei que a gente já está no horário de terminar o culto, mas eu não posso terminar um culto com uma palavra como essa, sem dar oportunidade para você vir aqui na frente, sem dar oportunidade para você assumir que você quer mudar os seus pensamentos, que você precisa mudar os seus pensamentos. Então, enquanto que a gente vai cantar, vem aqui na frente. Quero orar com você e declarar que o Espírito Santo vai se encarregar de convencer você de tudo isso. És a fonte, o meu destino. És começo, meio e fim. Tu és muito além do que eu posso imaginar. Tu és tudo para mim. E quando eu penso em parar, lembro que me amou sem olhar para
vida, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu, eu não quero mais fugir. Oh, meu preciso estar aqui. Oh, E quando eu penso em parar, lembro que me amou sem olhar para trás. E quando eu penso em desistir, lembro que tu és por mim. Nem a morte, nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu, eu não quero mais fugir. Oh, o meu preciso estar aqui. Nem a morte, nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu, eu não quero mais fugir. Oh, como eu preciso estar aqui. Aleluia. Se você pode, levante suas mãos. Pai, em nome de Jesus, nós aqui te agradecemos pela palavra que o Senhor nos deu nesta noite. Te agradecemos porque, por muitas vezes, nós achamos que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, não estava se manifestando na nossa vida porque nem tudo que estávamos sentindo era agradável. E hoje entendemos que, mesmo quando há algo desagradável, o Senhor está presente. Hoje entendemos, Pai, que mesmo quando as nossas preferências pessoais não são ouvidas ou atendidas, o Senhor está presente. E por isso declaramos nesta noite que nós não queremos a nossa boa, nós não queremos a nossa vontade, mas nós queremos a tua vontade que é boa. Oramos, Senhor, pela mudança de atitude. Oramos, Senhor, para que a mudança de pensamento, que nós já podemos tomar posse, gere mudança de atitude. Que as decisões erradas sejam abandonadas. Que as atitudes erradas sejam abandonadas. Que os hábitos destrutivos, que o pecado seja abandonado. Mas é que nós passamos a produzir esta materialidade. Que as pessoas possam olhar para nós e entender que nós não apenas recebemos emocionalmente o Senhor Jesus, mas nós já estamos produzindo frutos dignos desse arrependimento. Eu profetizo isso na tua vida. Se você pode, coloca a mão sobre a sua cabeça. Num ato profético agora, eu profetizo que se até hoje haviam pensamentos na tua mente que não condiziam com a vontade de Deus, eu profetizo que você está sim sendo transformado pela renovação da tua mente. Eu profetizo que pelo poder do Espírito Santo de Deus, tu passarás a ser convencido, não das tuas preferências, mas da preferência do Pai. E eu te abençoo, em nome de Jesus. Amém. Nem a morte, nem a vida, nem a fome,
nem a nudez, nem a perseguição e nem a espada, nem o presente, nem o porvir. Nada pode nos separar do amor de Deus. Amém? Tome posse disso. Vá em paz. Que Deus te abençoe. Que a tua semana seja de paz. Mulheres, tem um banquete aqui na terça-feira. Se você quer vir e não consegue vir, chama lá no grupo. A gente vai dar um jeito de buscar você. Mas não deixe de vir. Terça-feira, reunião de mulheres. Que Deus te abençoe. Vá em paz. Em nome de Jesus.